tá? É porque como a minha internet tá ruim, então Faz todo sentido. eu posso ver depois. Tá bom. Mas eu tô aqui, firme. Ok. Mas tá bom. Tá bom. Então você tem aí. Olha, as gotas são observadas com uma lente de aumento e o campo elétrico é ajustado de modo que a força ascendente sobre algumas gotas de óleo que foram eletrizadas negativamente seja suficiente para equilibrar a força da gravidade para baixo. Isto é, quando suspensas, a força ascendente é força elétrica é igual a carga vezes o campo. Equilibra exatamente a força-peso, que é massa vezes gravidade. Né? E Millikan mediu com precisão as cargas de muitas gotas de óleo e descobriu que seus valores de carga eram sempre iguais ao múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí ele recebeu o prêmio Nobel. Tá? Então ele começa aqui: se uma gota com massa igual a, aí tem 1,1 vezes 10 a menos 14 quilos, permanece estacionária num campo elétrico de 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, qual é a sua carga? Então basicamente você tem a ideia que a força-peso para baixo, força elétrica para cima. Se está estacionária a gota, então é porque um em módulo é exatamente igual ao outro. Então você vai ter aqui a força elétrica que você vai igualar a força-peso. E é dado os valores de massa e de carga. Né? Então você tem a massa, tem a carga, tem a gravidade, lembre que é 9,8, não é 10. Dá para você isolar E, então, né? Ou se é dado o campo elétrico, você pode isolar a carga. Então note aqui que foi dado justamente 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, que é o campo elétrico em que a carga se encontra. Então aqui nesse espaço da cavidade, o campo é esse. Então nesse espaço aqui de baixo, ó, tá vendo? Você tem um positivo e um negativo, então vai ter um campo. Que campo é esse? 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, nessa gota aqui, força para baixo, força para cima, igualado, aí você tira o valor da carga. Uma vez que você tira o valor da carga, você vai ver que essa carga é exatamente um múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19. Corresponde a quantas cargas estão presentes na gotinha. Então, se você pegar o resultado da letra A e dividir por esse valor de carga, você vai ter exatamente o número de elétrons. Tá? Então, isso aí resolve a primeira questão. A segunda questão, desenhe as linhas de campo e as equipotenciais para A, um dipolo, e B, uma barra com carga elétrica positiva. Então, para a questão de dipolo, se você for em nossas aulas, ou for no livro, ou for em qualquer referência da internet, você vai achar tanto as linhas de campo como as equipotenciais. As linhas de campo, elas saem da carga positiva a 90 graus da superfície e vão até a carga negativa, interceptam a carga negativa a 90 graus da superfície também. Então, o que você deve fazer? Você deve escolher, por exemplo, um número de linhas para você traçar. Digamos que você trace 8 linhas. Então, você botar 8 linhas curtas saindo da carga positiva, simetricamente em relação à circunferência. E você bota 8 linhas curtas chegando na circunferência, né, a vermelha, que corresponde à negativa. Então, você vai ter que juntar, então, de forma suave, essas linhas de um para outro. Se você vê, como eu desenhei também nas aulas, você vai perceber como é que é. Depois disso, vem as equipotenciais. Desenhar as equipotenciais seria, então, botar uma linha pontilhada, né, fechada, que em todos os pontos ela é perpendicular à linha de campo elétrica. Então, como as linhas de campo saem da positiva e da negativa, vai ter uma equipotencial dando volta na positiva, vai ter outra intermediária fazendo um círculo maior. Depois vão ter outros círculos, não é bem círculos, né? São curvas fechadas, elas são meio que alongadas assim. E aí você vai poder fazer isso. Se você procurar linha de campo e linha equipotencial para o dipolo na nossa aula, você vai encontrar também, porque a gente mostrou como é que ela fica. Se você olhar no livro também você vai encontrar. Recomendo muito também, sabe quem? O Young Friedman. O Young Friedman tem muito boas ilustrações nessa parte de campo elétrico e equipotenciais. Na barra já é outra história, que as linhas positivas, a carga positiva é distribuída na barra. Então as linhas de campo saem da barra e vão para o infinito. Então basicamente você vai encontrar, você vai escolher pontos aqui e vai fazer linhas. Né? Então sempre sai da barra e vai para o infinito. Você faz linhas
está saindo da parte de cima, pelo menos uma linha saindo da lateral, outra linha saindo da lateral do outro lado, e linhas embaixo, em igual número das linhas de cima. Todas elas saem perpendicular à superfície. Então essas linhas vão ser basicamente paralelas, né? Elas vão ser umas paralelas aos outros. Você pode até botar uma linha saindo do canto. Essa vai ajudar muito você traçar a equipotencial. Então você vai ter as linhas saindo dos cantos. Vão ficar 4 linhas do canto. Então você deve colocar aí pelo menos 4 linhas do canto, uma para a lateral esquerda, outra para a lateral direita, e pelo menos umas 5 linhas na parte de cima e 5 linhas na parte de baixo, mais ou menos espaçadas. Aí você vai ter o campo elétrico. As linhas equipotenciais, elas vão ser perpendiculares à linha de campo. Então siga o mouse aqui. O mouse vai fazer mais ou menos isso. Aqui a equipotência vai seguir aqui e vai voltar e vai fechar. Seu objetivo é sempre se manter de tal forma que você vai cortando as linhas de campo sempre a 90 graus. Aí você vai ver que você fecha direitinho. Vai ficar como se fosse parecendo que você desenhou a barra, mas mais arredondada um pouco. Aí se você fizer outra linha também dessa mais afastada, você vai ver que você vai desenhar mais arredondado ainda. Então, conforme você estiver afastando, as linhas de equipotenciais que bem perto são exatamente igual à barra, vão ficando cada vez mais redondas conforme você vai se afastando. Você também vai encontrar isso online, se você procurar, você vai encontrar aí as linhas de campo e as equipotenciais para uma haste, uma barra. Alguma pergunta aí, Ana? Os exemplos que eu vi foram diferentes, assim. Eu tentei até fazer na prova. Eu assisti as aulas para fazer. Sim. E Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu, eu abrir eu um tentei seguir o Jamboard. exemplo do que você deu na aula e também o que eu vi no livro e Tá. nas Deixa eu abrir um pesquisas, que é Jamboard aqui que a iguais, gente assim. faz isso. Se eu consigo. Vamos lá. Ok, você está vendo aí o Jamboard? Tô vendo. Ok. Tá, então vamos fazer aqui quando você tem. Como é que eu desenho essas linhas de campo e equipotenciais? Então, se eu tenho uma única carga, tá aqui uma carga positiva. As linhas de campo eu vou começar perpendicular à superfície e vou me estender até o infinito. Vou tentar fazer 8 linhas, tá? Aí você precisa orientar as linhas. Orienta-se assim: do positivo ou para o negativo. E aí você rotula tanto a carga que dá origem, como o que é que essas linhas representam, o campo elétrico. Para as equipotenciais, eu vou mudar aqui de cor. Vou botar uma cor vermelha, por exemplo. Vou botar verde. Eu acho que é verde, né? Vamos lá. Então, eu tenho que traçar uma linha que é perpendicular à linha de campo. Então, veja aqui, se eu quero ser perpendicular, eu tenho que passar por aqui, tenho que passar por aqui, tenho que passar por aqui. Aí eu estou sendo sempre perpendicular à linha de campo. Então, você vê que se eu for sempre perpendicular à linha de campo, eu vou estar desenhando justamente uma circunferência, que em 3D é a superfície de uma esfera. Em 2D é um corte, que é uma equipotencial circular.
Aí eu sei que o campo ele cai, o potencial cai como 1 sobre R. Então ele vai ficando cada vez mais fraco, ou seja, eu posso mostrar isso com a densidade das linhas equipotenciais. Então, se eu faço a mesma coisa perto da carga, a linha fica assim, e eu preciso afastar mais para dar uma ideia que a equipotencial é mais intensa perto da linha de campo. Então note aí que eu estou sempre obedecendo a perpendicularidade. Então eu tenho que passar aqui. Então essa aqui é a minha equipotencial, tá vendo? Então eu desenhei 3 equipotenciais. Uma equipotencial interna, uma média e uma externa. Ok? Então isso é para uma carga só. E se eu tivesse 2 cargas, como é que fica? Aí depende do sinal das cargas, tá? Então vamos ver que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então você vai ter que as linhas de campo saem da positiva e chegam na negativa. Então eu falei, escolha 8 linhas. Então eu vou botar perto da carga, o campo tem que ser igual ao de cá, porque perto da carga quem manda é ela. Por que isso é verdade? Porque o campo cai com um quadrado de distância. Isso quer dizer que quanto mais próximo estiver da carga, muito mais ela está falando, ela está comandando o campo em torno dela. Então eu vou botar aqui as linhas iguaizinhas, eu coloquei ali, na parte próxima à carga. Para a carga negativa, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A gente sabe que essas linhas têm sentido diferente, né? As das linhas de campo da carga positiva estão saindo, as da linha da carga negativa estão chegando. Então tá aí minhas 8 linhas, respeitando a simetria aqui, igualzinho eu fiz aqui. Mas aí eu sei que esta linha tem que chegar aqui, de forma suave. Então eu vou estender ela até ela chegar aqui. Então essa é a minha primeira linha de campo. A segunda linha de campo, eu venho aqui para cima e vou descer aqui, ó. Então você vê, a terceira linha de campo vai fazer isso aqui. A quarta linha de campo, ela vai subindo assim, tem que dar uma curva aqui em cima e tem que chegar aqui nesse ângulo aqui, ó. Você até tem que melhorar a simetria aqui para ela ficar simétrica. E o mesmo acontece com essa de cá de baixo, sempre respeitando a simetria. Aí você pode desenhar as outras, tá? Vê que eu estou melhorando aqui, depois eu pego a borracha e vou tirando o excesso para ele ficar bem bonitinho. As linhas de campo são orientadas, então aqui ó, uma seta mostrando a orientação. Eu sempre rotulo o campo elétrico. Você tem que fazer essas outras também, tá? Tô deixando para você fazer. E as equipotenciais, como é que ficam? Fica assim, muda a cor. Eu tenho próxima à carga positiva, as equipotências vão ser exatamente iguais. Então eu sei que aqui bem pertinho, ó, a 90 graus do campo, a 90 graus do campo, eu vou andando aqui, ó, sempre a 90 graus, então você vê isso aqui. Se você fizer isso mais adiante, ó, você vai ter aqui a 90 graus, aqui a 90 graus, aqui a 90 graus, assim por diante. Então você vai ver que a circunferência já fica diferente, ó. Se eu respeitar essa regra de 90 graus da linha de campo, já começou a ficar diferente. Aqui está bem circular, aqui está bem alongado. Então, claro que vai ter uma linha de campo bem aqui no meio, ó. Ou, desculpa, um equipotencial bem aqui no meio. Corresponde a equipotencial nula, né? Potencial zero. Para o lado de cá o potencial sobe, para o lado de cá o potencial desce. E aí tem que ser simétrico. Então o que eu fiz do lado de cá, faço do lado de cá também. Então você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Claro que você tem que fechar essas aqui, terminar o desenho. Então você vai achar um desenho desse tipo na internet. Se você for deixa eu botar aqui uma nova aba. Então se eu botar aqui como busca de campo elétrico do dipolo. E aí se eu pedir aqui imagens, deve chover imagem. Então eu boto aqui imagens. Aí eu vou ter várias imagens. Aí você vê aqui, por exemplo, ó, que essa aqui é uma boa imagem, tá vendo? Mostrando exatamente o que eu vinha desenhando. Ele desenhou algumas equipotenciais, não desenhou muitas equipotenciais, desenhou poucas, na verdade. Tá vendo aí? Consegue ver? Ana? Saiu a tela.
Ah, Consigo. Eu tô vendo. tá. Então você está vendo aqui, se você pesquisar, eu botei dipolo, Sim. equipotencial, é, dipolo linhas de campo. Aí tem vários exemplos aí de desenhos, né? Então esse aqui é bom porque ele mostra não só a linha de campo, como mostra também as equipotenciais. Observe que ele usou uma conversão diferente. Ele botou vermelho como positivo e azul como negativo. Eu algum dia vou fazer minhas transferências para obedecer essa convenção. Eu usei diferente na época, eu não consultei. Tá? Então, aí você pode, em vez de polo, você pode procurar de uma haste também. Aí vai ser mais difícil, não é tão fácil achar a linha de campo de uma haste. Mas aí você vai ter que usar essas ideias, essas regras, para você extrapolar e chegar às linhas de campo de uma haste, como é que elas ficam. Como eu estava mostrando, você deve ter algo desse tipo aqui. Então, deixa eu passar aqui para uma nova imagem. Então, se você tem ó, a sua haste, e aí você quer desenhar as linhas de campo, então se isso aqui tudo é positivo, né? Lembre que é sempre você bota aqui as suas cargas, lembrando que as cargas têm o efeito das pontas, né? Então vai ter mais cargas nas pontas. Ó, aí você vai ter aqui, ó, uma linha de campo para a direita, outra linha de campo para a esquerda. Em cada canto, como você tem muita carga acumulada, você vai ter linhas de campo também. Então as linhas de campo vão ficando assim. E aqui elas vão sair assim, ó, mais ou menos equispaçadas. Aí depois você tem que desenhar as equipotenciais. Muda de cor para desenhar as equipotenciais. Então você vai fazer, ó, pá, a 90 graus, né? Então eu estou aqui cortando 90 graus. Quando eu vier para cá para eu cortar 90 graus, eu vou ter que ir descendo assim, ó, para cortar a 90 graus. Então você vê que vai arredondando. Essa aqui é uma equipotencial média, tá? A uma distância média. Vai ter uma equipotencial mais próxima, que vai ser mais fiel ao objeto. Vai ser mais quadradinha, menos arredondada. Quanto mais próximo, mais parecido com o objeto. Mais distante, aí ela vai ter que cair, né? Então eu vou dar um espaçamento maior. E aí você vai desenhando assim. Aí você tem agora outra equipotencial. Essa equipotencial não é exata, é uma estimativa, tá? Mas isso faz parte do exercício. Sempre a 90 graus. Então eu quero, ó, interceptar 90 graus, ou seja, 90 graus aqui. E aí você faz o exercício. Deixa eu voltar aqui para a avaliação. Estou com a aba demais aberta. Aqui, pronto, desculpe. Pronto, aí já foi essa aqui, exercício. Qual é a próxima? Tem dúvida aqui quanto a essa aqui? Ana? Você está aí ainda? Meu celular deu uma pane. Sim, Peraí. veja aí. Quando eu abro a tela, fica ruim. Tava conversando comigo, tá? Porque a gente tem um certo entendimento. Deixa aberto o microfone, não precisa fechar, não. Não tem nem muito ruído agora. Então, você determine o campo resultante nos pontos SA e SB. Então, aqui é SA, aqui é SB. Aí você vai ter o seguinte: aqui é uma carga negativa, aqui é uma carga negativa. Isso quer dizer, então, que as linhas de campo são na direção dessas cargas. Então, você vai botar um vetor aqui para a direita, outro vetor aqui para baixo.
Então aí você vai usar o campo de Coulomb, né, para calcular o campo elétrico de cada um em separado, ou seja, o campo em A devido a essa carga, o campo em A devido a outra. Aí você vai ter dois vetores. Esses dois vetores, então, vão estar a 90 graus. Aí você tem que fazer a soma desses dois vetores. Vai dar uma resultante aqui para a direita. Aí, caí, mas voltei. Pronto. Então, repare só. Deixa eu voltar aqui para a avaliação. Estava falando sobre essa aqui, ó. Então, você quer o campo elétrico no ponto SA, o campo elétrico no campo no ponto SB. Então, ponto SA, ponto SB. Qual é o campo elétrico? Dá para ver aqui que eu vou usar o campo de cargas pontiformes. Esse é o campo de Coulomb. No lado direito, dá para ver que eu vou usar o campo de uma haste muito longa. A gente viu qual é esse campo, está lá em uma das nossas aulas. A gente colocou o campo de um pontinho, o campo de uma haste, assim por diante. Então, esta bolinha aqui, que é negativa, que essa carga negativa, vai causar um campo em A. O campo vai estar para a direita. Aí você bota um vetorzinho aqui para a direita. Vai você obter o campo em A devido a essa outra carga. Então você bota um vetor para baixo. Então você tem um vetor para a direita e um vetor para baixo. Falta calcular o tamanho do vetor. Aí você usa justamente a expressão para o campo de Coulomb, que vai ser K vezes Q sobre R ao quadrado. Então K você sabe, é 9 vezes 10 a nona. Q é menos 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ou menos 9 não, menos 6, né? Porque é microcoulombs. Então 1,5 vezes 10 a menos 6 dividido pela distância. Então, essa distância aqui entre a carga e o ponto A vai ser 3 centímetros. Isso quer dizer, então, que o vetor aqui para a direita, tá, vai ser o valor resultante dessa conta aí que você fez para o campo de Coulomb. Vai ter outro vetor para baixo, né? Então, você vai fazer novamente o campo de Coulomb para esse vetor para baixo. Ok? E aí você vai ter dois vetores e você precisa somar. Então, como eles estão a 90 graus, você pode usar o próprio Pitágoras para tirar o tamanho e a tangente do ângulo para tirar o ângulo. Né? Então, você vai querer dar a resposta em termos do módulo e o ângulo. Ou então você pode dar em termos dos componentes. Né? Então, vai dar E de x vezes o vetor i mais E de y vezes o vetor j. Também serve como resposta. São duas respostas que são possíveis, uma ou outra. No lado direito, a mesma coisa ocorre. O que é que muda? Na hora de calcular o tamanho do vetor campo elétrico, eu vou usar a expressão para o campo elétrico de uma linha de cargas. Então, se você vem aqui para o Jamboard, você tem, olha, eu tenho aqui uma carga e aqui eu tenho outra carga. Então a gente forma as linhazinhas aqui para saber a posição relativa das cargas. As duas são negativas. Então, a gente sabe o seguinte, que é pedido o campo bem aqui. Então, carga negativa, essa carga vai causar um campo para a direita. Então, eu vou botar um vetor aqui exagerado. Vou garantir aqui que minha linhazinha é pontilhada para a gente não confundir. Ok, e aí a gente vai chamar isso aqui de E1, chamar isso aqui de carga 1. E aí você tem a outra carga aqui também negativa, que vai puxar para baixo. Então você vai ter um segundo vetor. Esse vetor é assim. Então esse aqui é E2. A soma desses dois vetores vai dar um resultado aqui, ó, vai dar um resultado usando o método paralelograma. Vai dar um campo elétrico bem para cá assim. Então esse é o campo elétrico resultante. Aí eu vou fazer a conta. Vai ser igual a E1 mais
E2. Isso aqui é uma conta vetorial, né? Isso aqui é vetor. Onde eu sei que o campo elétrico devido a 1 é o campo de Coulomb, então vai ser K, a carga Q1, dividido pela distância R1, elevado ao quadrado. Deixa eu ver se está pedindo o campo, ó. Determine o campo elétrico, né, resultante, cada um dos pontos é campo elétrico mesmo. Então, eu quero obter essa expressão, né, o E1 vai dar um número, o E2, se você fizer, vai dar outro número. Ok? Então, eu vou dizer, como E1 é a componente X e o EY é a componente J, eu vou chamar esse aqui de E de X e vou chamar esse aqui de E de Y. Então, se você quiser o vetor sempre é o E de X multiplicado por I, o E de Y multiplicado por J. Ou, que é melhor, você pode dizer o tamanho do campo elétrico, aí é muito melhor. Vai ser a raiz quadrada de E de X ao quadrado, mais a raiz quadrada de mais o quadrado de E de Y. Então fica uma raiz quadrada com a soma dos quadrados. Isso é Pitágoras, né? E se você quiser o ângulo, digamos que eu quero este ângulo aqui, em relação à direção x positivo, então eu vou ter que a tangente de θ é o vetor oposto, que é o E2, então vai ser o tamanho de E2 dividido pelo tamanho de E1. Então daqui você vai dizer que tangente, ou θ vai ser justamente tangente a menos 1, isso a calculadora te ajuda, dessa fração aí, que é E2 dividido por E1. Né? Então aí dá o esboço de como você resolver a questão. Pergunta? Eu fiz mais ou menos assim. Desse jeito aí, mas E o de cá, o outro, você fez assim deu também? errado. Mas deixa eu lhe perguntar Foi, uma eu coisa, fiz Ana. a Ó, componente. eu não abri o que você. Você já Sim. entregou o que você fez? Eu entreguei naquele prazo. Ah, tá. É porque eu entendi que você não entregou. E aí na verdade eu dei uma olhada, não foi eu falei a você que eu dei uma olhada e tinha muitas lacunas. Então eu queria que você voltasse e desse uma olhada e corrigisse, Sim, tá? Justamente a minha sim. ideia é que você Tá complete ela bom, de forma bem então. razoável para você poder entregar. Então eu estou repassando aqui para você ver e você poder fazer. Eu lembro até que eu acertei Tá bom. até de reabrir o formulário para você se você quiser, tá? Aí a Foi. ideia é a gente Foi isso realmente mesmo. fechar isso. Então, porque eu na semana que vem eu já quero pegar primeiro o capacitor em série em paralelo, depois entrar com a resistência, tá? Para a gente fazer logo o nosso mini teste, que a gente tem um mini teste para Uhum. fazer, tá certo? Tá bom, Então, aqui eu tá tenho, ó, certo. essa questão do elétron a gente fez em sala, não foi isso? Dá para você olhar lá Foi sim. e refazer, ok? Uhum. A diferença potencial entre uma determinada nuvem de tempestade e o Sol é de 100 milhões de volts. Se 2 coulombs de carga na forma de um relâmpago, né, é, forem transferidos pela nuvem para o solo, qual é a variação da energia potencial? Então, você lembrar aqui para a questão 5, a questão 5 ela fica assim. Então, você tem as nuvens, né? É como aquela situação. Eu tenho aqui, ó, 2 coulombs são transferidos. Então, se aqui é, por exemplo, negativo, lá em cima é positivo,
E você tem uma quantidade de carga que sai daqui e vai para lá. Então a gente sabe o seguinte, ó, que a variação da energia potencial é simplesmente o valor da carga que você tem transferida multiplicado pela diferença de potencial. Então isso vai lhe dar a variação da energia potencial, quantos joules corresponde. E se for ver, é exatamente isso que foi dado na questão. Ok? Você tem justamente a tensão e tem o valor da carga. Então você consegue a variação de energia potencial com muita facilidade. Explique o efeito de pontas, faça desenhos e diagramas para dar apoio à sua resposta. Então a gente tem uma trecho da aula que tem justamente toda essa explicação. Então é justamente isso que eu preciso que você retorne, dê uma assista e faça um textozinho resumindo. Se você já fez, está tranquilo com o texto, ok. A, Eu já fiz o texto explicando o mapa de pontas. tá, então, se você quiser, a gente pode dar a atividade por encerrada e aí eu posso corrigir ela e valer a nota. Lembrar que também tem o semanal 1, 2 e 3 que tem que ser feito, né? Considere um par de placas. Eu falto só o 3. Só eu o fiz 3. o 1 e o 2. Tá? Assim que você está confortável, professor, pode dar nota, aí eu vou dar uma corrigida, tá? Ok? Uhum. Então, aí você me fala quanto à avaliação em si, tá? Porque eu quero fechar isso. Vamos dizer que em uma semana você consegue. Professor, fechei já as atividades Consigo. aí eu pego e aí dou uma corrigida. Uhum. Considere um par de placas condutoras Tá bom. paralelas com espaçamento de 4 centímetros, sendo que cada uma tem uma área de 0,25 metros quadrados. Uma carga de 2 nanocoulombs é transferida de uma placa para outra. Nesse caso, determine. Isso aqui é a questão mais importante aí que a gente pode ter para campo elétrico, para potencial elétrico, assim por diante, porque ela vai unir tudo. Né? Então, pede-se o campo entre as placas. Então, se você sabe, né, quanta carga tem na placa, dá para você dizer então qual é o campo elétrico entre as placas. Lembrando que no caso do campo elétrico uniforme, que é este caso, o campo vai ser a densidade de cargas na placa dividido por ε0. Né? Então você vai ter o campo com muita facilidade aí. Aí depois é só você ir seguindo os passos aí de obter a força sobre a carga teste. Né? Depois a velocidade da carga, muito parecido com o exercício que a gente fez em sala. A diferença de potencial elétrico entre as placas antes da inserção da carga teste. Então aqui é basicamente aquele quadrado de relações para o campo elétrico uniforme. Se você usar ali, você consegue tirar de letra isso aqui. A questão 8, considere uma esfera condutora de raio igual a 5 no vácuo, determine, aí tem a mesma coisa quase, né? Você tem a capacitância da esfera, então muito parecido com o que a gente fez em sala, a mesma coisa que a gente fez em sala. A gente sabe que a capacitância de uma esfera é 4πε0 vezes o raio da esfera. Então você consegue tirar a capacitância aqui porque o raio foi dado. A carga na esfera, se a diferença de potencial elétrico entre a esfera e Terra é 220, então C é igual a Q sobre V. Então você tira exatamente a carga multiplicando a capacitância vezes a tensão dada. Se a capacitância da esfera, se essa carga é dobrada, aí você vai pensar sobre isso para responder. A capacitância da esfera descarregada, ou seja, quando a tensão é zero, então C e D você tem que pensar aí o que acontece com a capacitância quando você faz essas mudanças na carga. Aí é qualitativo, né? Para a questão 9, um capacitor de placas paralelas é constituído de duas placas de área igual, né? Aí pergunta qual é a capacitância, porque tem a área e tem a distância, dá para calcular a capacitância. Dá para tirar o módulo das cargas nas placas, porque C é igual a Q sobre V,
novamente você aplica isso. Neste caso, com 220, qual a energia armazenada? Então a energia potencial sempre vai ser um meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado, né? E D, se esse capacitor fosse preenchido com vidro, como é que fica? Então, justamente você tem a capacitância, tá? Com ele no vácuo, é a letra A. Se você multiplicar pelo valor da constante, você vai ter a nova capacitância com o capacitor preenchido com vidro. E aí, número 10, você considera a associação dada de capacitores. Tem capacitores aí em série e em paralelo. Esses dois aqui estão em paralelo, esse aqui está em série. Aí você tem que ver como é que eu faço para obter uma capacitância equivalente para dois capacitores associados em paralelo. Nesse caso, C1 e 2. Aí você substitui esse C1 e C2 por um único capacitor. Aí você vai ter dois capacitores associados em série. Aí você obtém a capacitância equivalente para essa situação. Então, você vai conseguir responder. Então, essa associação de capacitores é uma associação em série paralela ou mista. Ela vai ser mista, né? Porque tem paralelo e tem associação em série. B, qual a capacitância equivalente entre A e B? Aí você vai seguir essa forma de fazer. Sempre perceber assim, aqui tem dois capacitores em paralelos, que se substituídos por um, vai virar um circuito com dois capacitores em série. Ok? E C, utilize a ideia de capacitor equivalente para determinar a energia potencial elétrica armazenada se você aplicar 120 volts entre A e B. Então, se você calcular a capacitância equivalente, você pode usar aquela equação de energia potencial igual a 1 meio de CV ao quadrado, mas vai ser, em vez de C, vai ser C equivalente. Então, vai ser 1 meio de C equivalente vezes a tensão ao quadrado. Então, isso aí é uma forma muito rápida de você obter a energia armazenada em um circuito desse tipo. Se fizesse de outra forma, ia dar muito mais trabalho. Você poderia, em tese aqui, calcular a carga e a tensão em cada um dos capacitores e depois calcular a energia de cada um e somar. Mas é bem mais fácil obter a capacitância equivalente e aí simplesmente usar a tensão aplicada e tirar a energia potencial. Alguma outra pergunta, outra dúvida? Não. Pronto. Eram essas só. Tá. Então o que eu queria fazer hoje era isso. Eu queria repassar isso. Você agora tem assim um esboço para cada uma da questão. Eu quero que você garanta assim que você vai ter um bom desempenho nessa avaliação, para a gente ficar tranquilo, sabe? Então tem os semanais, tem essa avaliação porque ela é principal, tem um peso bastante encorpado para a gente poder seguir. Aí na próxima aula a gente vai encontrar aqui na terça-feira, tá? Às 6h30. Então, 6h30 a gente encontra, leva até 21h30, já entrando em a aula que vai falar sobre as resistências em série, em paralelo, assim, de corrente elétrica, tudo isso, para a gente dar início a essa segunda parte. Se a gente fizer aula na quinta e na terça, a gente rompe aí, tranquilo, em direção ao mini teste. Viu? Tá bom, prof. Vai ser online mesmo, né? Vai ser online. A gente consegue online. Agora, lembrar, nas terças-feiras, porque você chega no trabalho sempre perto de 19 horas, não é isso? Então, a gente começa aí, digamos, acho que dá para você chegar e a gente começar a que horas? 6h30. 6h30 dá para começar? 6h30. Tá, então 6h30 a gente começa. Dá. E aí, lembre que na quinta-feira sempre é às 19h50, tá bom? Tá certo, tá bom. Combinado. Então, boa noite para Combinado. você. Você me dá Boa um toque noite. aí, tá? Quando terminei as atividades, estou pronto para ser corrigida, pode mandar para mim a mensagem, viu? E vamos, eu passei a mensagem para você no WhatsApp. Eu peço que mantenha o meu número só para você, tá? Que não divulgue. É Fica raro melhor eu mesmo. entrar em contato com alunos, né? Por WhatsApp, eu prefiro uma comunicação via instituição. Mas a gente só tem nós dois aqui, a gente pode mandar mensagem, não tem problema. Agora, também pode usar o mural. Eu prefiro comunicação via mural, viu? Tá certo. Tá bom. Ok. Boa Tá bom, noite. prof. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Tá bom.